Muito obrigado a todos por estarem presentes neste acordo histórico entre Portugal e Espanha, entre o partido ADN e o Instituto Europa. E os Titia Europa, para não ficar mal na fotografia. Como sabem, estas duas organizações fazem um combate frente a frente contra a Agenda 2030, que hoje em dia está a dominar o campo político e o campo social também. Por essa razão, consideramos que para as próximas eleições europeias é necessário haver uma frente unida de vários países. Começamos agora por Portugal e Espanha, um pacto ibérico, um país que tem história com Portugal, um país que também está a sofrer convulsões internas gravíssimas, decorrentes de um assalto ao Estado de Direito feito pelo Primeiro-Ministro e pelo seu partido, PSOE, e julgamos que a união faz a força e poderemos tirar proveito de começar a construir algo que, se tudo correr bem, poderá culminar em uma força diferente dentro do Parlamento Europeu. Contamos com todo o vosso apoio. É necessário chamarmos mais gente para as ruas, termos mais espaço. Yo quiero tener una vida analógica. Yo quiero pagar en efectivo en un bar. Yo quiero decidir si pago en efectivo o pago con tarjeta. Yo quiero decidir si enseño mi ID, mi DNI, con mi identificación, o lo tengo en un teléfono. Yo quiero decidir esa vida analógica. Y nosotros, desde Justicia Europa, vamos a defender que exista la vida analógica. Porque cuando solamente exista la vida digital, nos arrebatarán la libertad. Claro, todo el mundo habla, todo el mundo dice de la Agenda 2030 que es muy negativa, pero nadie da soluciones. Nadie. ¿Y tú, ciudadano, qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en casa? ¿O vas a ayudar o a apoyar y nos vamos a unir para que nosotros decidamos nuestro propio destino? En Portugal hemos visto como el primer ministro Costa dimite por unos supuestos tráficos de influencias por una parte de la Agenda 2030, la energía, el hidrógeno, por las subvenciones que vienen de Europa, porque esto al final es dinero, dinero y dinero. En España estamos viviendo con la amnistía de Pedro Sánchez cómo al pueblo se le está durmiendo, narcotizando, en un sueño, donde los partidos políticos se aprovechan para que los ciudadanos no se puedan unir y defender la libertad. Y lo hacen de manera intencionada. Ahora es nuestro momento, es el momento de que los ciudadanos nos unamos. Ayer, cenando con Bruno y con buena parte del staff, con Joao, con Margarida, sentí que me encontraba con amigos. Sentí que me encontraba con personas que se unen para defender la justicia, la igualdad y la libertad, a una costa de que han perdido su profesión o se les ha señalado públicamente, han salido en defensa de la libertad, están en un partido para cambiar las cosas, como hacen los políticos que gobiernan. Ellos quieren cambiar las reglas del juego para favorecer los intereses. Nosotros queremos cambiar las reglas del juego para que haya libertad, igualdad y justicia. Somos ciudadanos que nos levantamos y damos esperanza a lo que está sucediendo, que nos unimos en torno a la libertad y a la igualdad, que conformamos un movimiento como Justicia Europa o un partido como ADN y que deciden luchar por algo tan bonito y tan esencial como es la libertad de los hombres y mujeres. Y en definitiva, trataremos de disolver la Agenda 2030. Y como terminé en Málaga,
Es el momento de los ciudadanos y que nos unamos para defender la libertad de los seres humanos. Muchísimas gracias, Bruno. Margarida, queres dizer umas palavras? Olá, bom dia a todos. Mais uma vez já estamos juntos. E desta vez reforçada a nossa aliança ibérica, que é histórica e longa, porque de facto as nossas histórias intrincam-se uma na outra e são indissociáveis de algures. E nesta odisseia que começou em 2020, em que, com um pretexto sanitário, se acelera uma agenda perversa que nos quer desumanizar, que nos quer infantilizar, desautorizar, que está a convencer a maioria da população, e isso é muito evidente em Portugal, de que alguém toma conta dela, que alguém decide por ela, que alguém nos protege, e que nós só temos é que seguir as regras, portar-nos bem e não nos preocuparmos, porque não há mal nenhum em nos controlarem, não há mal nenhum em nos digitalizarem. Que chatice andar com dinheiro, é tudo muito mais prático, se eu puder pagar com o telemóvel. Agora, por exemplo, no metro já nem sequer é preciso tirar bilhete, basta pôr lá o cartão multibanco, um qualquer, e há até já quem tenha MBWay, não é, no telefone, e pôr o telefone e passa no metro, e a malta nova paga uma bica de 70 cêntimos com o telefone ou com o cartão multibanco. Felizmente, sem perceberem porquê ou como, e numa tentativa de fugirem a um taxar brutal, há alguma resistência, e eu sinto isso porque moro no centro da cidade, e em pequenos negócios as pessoas dizem: nós não aceitamos cartão, pagamentos abaixo de X não se pagam com cartão, e o dinheiro vai circulando. Eu, tal como o Luís, recuso-me completamente a ser uma pessoa digital. Eu sou uma mulher de carne e osso, sou uma mulher analógica, sou um ser pensante, e por ser um ser pensante que valorizou e que integrou tudo aquilo que a vida me ensinou, quer academicamente, quer em termos de vivência, levantei a minha voz. Esperava eu que houvessem mais pessoas com vontade de ser analógicas, com vontade de fazer valer os seus valores, os seus direitos, o seu livre-arbítrio. Descobri que, afinal, a agenda já estava muito mais avançada, ainda que se tenha apressado e se tenha adensado há 4 anos. Urge a verdade, porque, no fundo, o português está ansioso por verdade, embora não saiba. Urge ser livre, que é uma coisa que o português não é. A democracia em Portugal nunca se cumpriu. Nós não somos livres. Há mais de 100 anos que não somos livres, por umas razões e agora por outras. Não há liberdade em Portugal. Basta não haver liberdade de expressão. Basta, quando nós dizemos algo de diferente, sermos rotulados de algo muito mau. Basta pensarmos que o preconceito de que só a gente boa, em que se divide uma sociedade em 2, direita e esquerda, quando não existe essa divisão. Porque nós, se pensarmos no nosso corpo, entre o direito e a esquerda, o nosso lado direito e o nosso lado esquerdo, está uma coisa fundamental. O nosso coração e o nosso cérebro. E também está o nosso instinto figurado no tubo digestivo. Portanto, é a analogia, é a nossa humanidade que é o futuro. E quando eu percebi que existia um partido que queria ser diferente, com pessoas que trabalhavam, com pessoas que não têm conflitos de interesses, com pessoas que não se vendem, nem se pretendem vender, nem nunca se venderam, pensei, por que não? Por que não combater um regime com um partido que pretende ser inovador, sem populismos? E estou no ADN por causa disso. Porque o meu DNA de mulher e de pessoa e de ser humano é analógico, não é digital. Não há ADN na digitalização. E agora saber que o meu partido faz um pacto com vista a pôr o pé na porta e a dar o primeiro passo contra uma agenda perversa que nos quer aniquilar,
mesmo apesar do torpor da sociedade em que eu estou, eu acho que este é um passo fundamental e é o primeiro passo. E só lamento é que a imprensa, mais uma vez, se acobarde e demonstre que está vendida ao regime e tenha medo de mandar um simples estagiário que possa, pelo menos, abrir uma janela na sua mente, porque é perigoso pensar. Mas água mole em pedra dura, tanto dá até que fura, e o pensamento não tem travão. E nós estamos aqui. Basta ler o pacto, basta acompanharem-nos e pensarem que, se querem mudar alguma coisa, é sair de casa, é levantar o rabo da cadeira, é fechar o computador, esquecer o digital e começar outra vez a reabilitar o toque, a sensibilidade, o diálogo, a conversa, o olhar, sem medo, em dinheiro físico, porque o que eles querem é anular a nossa humanidade. Nós temos vontade, nós temos livre-arbítrio, nós não temos medo da responsabilidade, porque é exatamente isso que eles nos fizeram crer. É que ser livre implicava ser responsável e a responsabilidade tem riscos. E vocês não podem correr riscos. Nós estamos aqui para vos proteger à custa da vossa liberdade. Não, eu quero ser responsável pelas escolhas que faço, pelos erros que cometo, sem medo, porque atrás de um erro vem uma aprendizagem e atrás da aprendizagem vem o conhecimento. E Portugal só vai poder crescer se errar, se tropeçar e não tiver medo das decisões e da diferença. Nós somos a diferença, a Justiça Europa é a nossa companhia nesta diferença ibérica. Vamos construir o futuro em conjunto. Obrigada, Luís, obrigada, Bruno, obrigada a todos aqueles que decidirem de hora avante seguir caminho connosco. Disse. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu começo também por cumprimentar este painel que está aqui. Um especial abraço para o meu colega Luís Maria Pardo. Como sabem, somos advogados. Eu começaria, face a tudo aquilo que já aqui foi exposto, dizer o que é que nos une. O que é que une o ADN e o que é que une este movimento. Em primeiro lugar, temos assistido, através, e eu vou pôr os pontos nos is, a fraude de Covid foi um cavalo de Troia. Obviamente um cavalo de Troia para implementar esta perversa, satânica, diabólica Agenda 2030. O que nós temos assistido nos últimos anos, e aí agora vou entrar nos pontos que unem o ADN com este movimento, não é uma deriva, foi um completo assalto, um ataque sem precedentes ao Estado de Direito Democrático, não só em Portugal, como em todos os países do chamado mundo livre, do mundo ocidental. A mim particularmente, e repito, como advogado, fiquei absolutamente aterrorizado quando comecei a ver este flagrante ataque aos direitos fundamentais consagrados na nossa Constituição, quando me comecei a perceber que isto foi um plano soberbamente orquestrado em todos os países do chamado mundo livre, mundo ocidental, e quando comecei a perceber que o problema também não estava radicado só em Portugal, estava radicado em muitos outros países ocidentais, estava radicado em países anglófonos, como o Canadá, como a Austrália, como a Nova Zelândia, mas, essencialmente, naquilo que nos toca a nós, na própria União Europeia. O problema da deriva antidemocrática não se subsume, não se resume só a Portugal. Nós vamos ter em setembro do ano que vem umas eleições para um Parlamento Europeu que a maioria dos votantes eleitores europeus não sabe, mas não tem qualquer poder decisório. A Europa é governada, o governo da Europa é a Comissão Europeia, a maioria dos europeus também não sabem, é um órgão que não é eleito por ninguém. Esta Comissão Europeia é completamente dominada pela sua Presidente, Ursula von der Leyen, cujos conflitos de interesses, eu mais não vou dizer sob pena de poder incorrer em responsabilidade criminal, mas isto é praticamente o conhecimento público, a forma como a União Europeia, através da Presidente da Comissão Europeia, foi vendida a interesses supranacionais de lobbies do grande capital é escabroso, tem sido denunciado por alguns eurodeputados, dos quais destaque, sem sombra de dúvida, Cristian Teres. Portanto, o nosso problema
é um problema que ultrapassa em muito as fronteiras de Portugal. A deriva antidemocrática passa pela cúpula, pelo topo, que é a própria União Europeia, que viola flagrantemente o tratado da própria União Europeia, que diz que tem que prosseguir o Estado democrático. Se não me engano, até no seu artigo 3º. Portanto, nós não podemos pensar que lutamos contra esta máquina perversa, extremamente bem planeada, extremamente bem orquestrada, que já tinha preparado há décadas o assalto a este Estado de Direito Democrático que nós ocidentais vivíamos, ou julgávamos viver, com liberdades que julgávamos fundamentais e que as dávamos como adquiridas e que de repente apercebemos que não as temos, provocaram com este cavalo de Troia que foi a fraude Covid uma monumental recessão económica. Sim, sim, sim. Porque esta inflação foi criminosa e artificialmente provocada, porque o fica em casa, está tudo bem, e para-se a economia do mundo durante 1 ano e meio, naturalmente queria provocar uma monumental recessão económica. Claro que, como sabemos, os bancos centrais teriam que imprimir dinheiro, aliás, foi logo a prática que a própria Fed começou a seguir logo em 2008 com a crise dos subprimes, injeta-se no mercado um oceano de massa monetária, naturalmente que os preços sobem, naturalmente que a inflação dispara, naturalmente que as taxas diretoras, nomeadamente do BCE, de julho de 2022 até agora subiram 10 vezes e mais irão subir. Portanto, tudo isto tem sido esta deriva criminosa que se implantou, repito, não só em sede, esta deriva antidemocrática, com uma ofensa gritante, descarada, ao Estado de Direito Democrático e aos direitos, liberdades e garantias mais fundamentais, que, repito, nós julgávamos que as tínhamos como adquiridas, mas não temos, nem nunca mais, ou dificilmente as voltaremos a ter, parte de instituições supranacionais que efetivamente governam o mundo. Isto é um conhecimento de uma realidade que é óbvia, mas que poucos ateiam. E é contra isto que também lutamos. Nós não somos anti-europeístas. O problema não está nas instituições. O problema está em quem, neste momento, está à frente das instituições. Temos um país com uma corrupção desmedida, que já ninguém a consegue esconder. Temos um sistema de partido único há 49 anos. Obviamente que as pessoas percebem, independentemente da falsa dicotomia de esquerda e direita que não existe, porque não há diferenças programáticas, ideológicas, económicas e financeiras entre os PS com e os PS sem D. Nós temos um pacto de regime há 49 anos que tudo tomou neste país. Neste momento, a corrupção neste país graça impunemente, e eu nem vou referir os últimos tristes, recentes episódios que temos. Ao mesmo tempo, temos também a conivência das mais altas figuras do Estado e que juraram cumprir a nossa Constituição e que não o fazem. Por outro lado, é com apreensão que vejo as próximas eleições legislativas, em que, naturalmente, o partido do regime, seja, repito, os PS com ou sem D, não vão ter maioria absoluta e vão procurar fazer coligações. Nós sabemos que todos os partidos que têm assento parlamentar são partidos que vivem do regime, são partidos que vivem das pessoas, não vivem para as pessoas. São partidos cujos titulares dos seus órgãos, cujos membros de cúpula dos seus órgãos sociais se servem desses partidos, não representam os eleitores, não representam o interesse comum, não representam o superior interesse dos portugueses. É isto, esta deriva antidemocrática que existe em Portugal e que existe sobretudo em termos da União Europeia, de um Parlamento que não tem qualquer tipo de poderes decisórios, de uma União Europeia que é governada por uma Comissão Europeia que não é eleita por ninguém, por sufrágio direto e universal, e por uma Presidente da Comissão Europeia, que todos nós sabemos os escândalos em que está neste momento envolvida e parece, segundo consta, que a própria Procuradoria-Geral Europeia está a investigar. Portanto, esta é também a razão porque eu saúdo o meu colega Luís Maria Pardo, é a razão também pela qual sempre me bati pelo Estado de Direito Democrático e pelo cumprimento da nossa Constituição. Parece que agora, face a esta nossa crise parlamentar, a destruição do nosso regime constitucional, neste aberrante projeto de destruição constitucional que o PS e o PSD estavam a levar a cabo, não sabemos por quanto tempo. O que eu vos posso dizer é que estes projetos de revisão constitucional irem para a frente, tudo
tudo aquilo que nós dávamos como adquiridos, daquilo que eram os mais fundamentais direitos, liberdades e garantias, vai desaparecer. Muito obrigado. Buenos días. Yo voy a ser muy breve, puesto que ya prácticamente se ha dicho todo. Y en esa sintonía vincular que mantenemos ADN y Justitia Europa, coincidimos profundamente en las propuestas que se están planteando y que se están desarrollando aquí. Yo solo quiero apuntar lo siguiente. El panorama actual, lo que está ocurriendo, lo hemos hecho nosotros. O sea, no lo ha hecho nadie externo, lo hemos hecho nosotros. Y nosotros somos lo que tenemos que disolver, enmendar y proponer una nueva realidad. A mí no me gusta hacer distinciones entre otros y yo, porque yo formo parte del sistema y participo de él todos los días. Por lo tanto, queremos devolver la dignidad a la política, introduciendo el poder del ciudadano como el elemento fundamental de la estructura de cualquier país. Queremos al mismo tiempo trasladar la conciencia de responsabilidad que lleva implícito el saberse soberano, personal, independiente, y al mismo tiempo con esa capacidad de obrar, de pensar y de existir que se ha eliminado desde una perspectiva de rendimiento y al mismo tiempo de subvención. Esa actitud política de alcanzar estatus, converger en el poder y al final hacer de la política un oficio bastante rentable, es la consecuencia de la actitud, vamos a decir, pasiva de las personas que no hemos querido participar de la política porque entendíamos que la política era de los políticos. Lo importante en este momento es que el ciudadano se siente político y no quiere hacer política fraudulenta, sino un servicio para poder rescatar la dignidad de ese gran oficio que nos va a devolver la dignidad y la libertad. Es mi opinión y creo que la compartimos los que estamos aquí. Muchas gracias, Bruno, muchas gracias a todo el staff de ADN. Y me encanta que se estén haciendo acciones de este tipo y que estemos encontrando pares. Vamos a seguir en esa búsqueda porque sé que hay mucha gente en este momento en el mundo que está en esta misma posición. Muchas gracias. Agora vamos assinar o protocolo e depois umas últimas palavras. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, esteja também à vontade. Firmas primero tú. Sí, quítalo. ¿Tienes?
para mim, assim já. Está listo. Falta esta. E agora, para ti, esta era para mim. E Muchas gracias, Bruno. Luís. Espero, como já disse ao início, que este pacto seja o primeiro passo para uma grande caminhada. Já dizia o poeta que eu me engano. E, portanto, é necessário voltar a criar condições para que a cultura ocidental prevaleça na Europa. Não temos de ter receio de dizer que temos orgulho em sermos europeus, em sermos portugueses. Cada vez mais tentam doutrinar nas escolas, nos meios de comunicação social, na política, em que isto é considerado um extremismo, é considerado algo negativo. Como é que pode ser considerado algo negativo chamar pai a um pai, mãe a uma mãe? Não há direitos parentais. Há direitos do pai e da mãe e principalmente direitos do filho. E cada vez mais os filhos estão a ser retirados aos pais para serem educados pelo Estado. O Estado não é nenhuma nem incubadora, nem nenhuma mulher. Os filhos são dos pais e devem o respeito, com certeza, têm que os educar, mas são os pais que os devem educar, não o Estado. E sempre que algum pai ou uma mãe não sabe educar ou comete crimes, aí o Estado intervém através da justiça, não através de organizações implementadas pelo Estado para retirar filhos a pais. As escolas devem ensinar. Cada vez mais nós estamos a criar uma Europa que é o lixo do mundo em termos tecnológicos, em termos do ensino, em termos sociais. Enquanto as outras crianças do resto do mundo aprendem matemática, aprendem história, aprendem disciplinas que lhes proporcionam capacidades para conseguir se ingrarem na vida, cada vez mais na Europa o que se ensina é aquilo que não interessa para nada, nomeadamente doutrinações escolares em que as ideologias conseguem suplementar o que é a ciência. Isso tudo tem que acabar. E não podemos ter medo de dizer que, para além de ser uma idiotice, é criminoso ensinar crianças que uma ideologia prevalece sobre a ciência. Uma coisa são os direitos individuais e que todos nós devemos respeitar. Cada um pode ser aquilo que quiser e transformar-se naquilo que quiser. Outra coisa é querer impor essas situações a todas as outras pessoas. O respeito ensina-se também, mas o contrário não se pode impor, que é
quererem impor algo que é contra a ciência. Em termos políticos, depois, como nós vemos e observamos agora neste corrupio que tem sido entre o Palácio de Belém e o Palácio de São Bento, dizem-nos que as pessoas já não querem ouvir falar sobre a fraude que foi cometida entre 2020 e 2022. Mas, no entanto, porque foram enganados e ninguém gosta de saber que foi enganado. Mas, no entanto, no último século, temos assistido, principalmente na última década, a criminosos que têm sido corruptos, que têm roubado o dinheiro dos portugueses, têm feito tudo contra o Estado de Direito e os portugueses, mesmo assim, continuam a ouvir todos os dias a palavra corrupção na comunicação social. Ora, se ouvem a palavra corrupção na comunicação social e compreendem que existe corrupção, mas nada fazem, então também têm que ouvir a palavra fraudemia, também têm que ouvir a palavra que realmente existe uma tentativa de impor uma agenda, nomeadamente a 2030, para mudar tudo o que conhecemos acerca do que é o conceito ocidental de vida. Eu ontem, antes do nosso jantar, ainda estávamos a falar, e dei este exemplo. O conceito ocidental de vida está a tentar ser exterminado. Porquê? Porque só assim podemos ter esta política de portas abertas para todo o mundo entrar na Europa, mas a Europa não consegue entrar no resto do mundo. Eu, se for para, por exemplo, um país islâmico, eu não posso levar uma cruz. No entanto, na Europa, todos podem fazer aquilo que já sabemos. E pior, a Europa tinha uma chamada superioridade intelectual e de ciência perante outros continentes. Hoje em dia isso não existe, porque se as raparigas em África são alvo de, ajuda-me Margarida, mutilação genital, hoje em dia no Ocidente também temos a mutilação genital através das alterações de sexo de crianças, o que é uma coisa aberrante. E é aberrante porquê? Porque isso aí tem um nome científico, disforia de sexo. As crianças podem optar aos 18 anos por ser aquilo que quiserem. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas enquanto são crianças, deixem-nas ser crianças. Nós temos que combater todos os 17 pontos da Agenda 2030. Temos que combater tudo aquilo que o World Economic Forum faz, dita cá para fora. Temos que combater estes políticos corruptos, estes políticos que são jotinhas, que nunca trabalharam na vida, e termino apenas com esta pergunta. Vocês confiam em alguém para governar o país que nunca teve um trabalho assalariado por conta de outra? Eu não confio. Não confio. Ou pelo menos uma empresa. Que tivesse uma empresa, com certeza. Alguém tem uma empresa e consegue constituir uma empresa, e consegue elaborar, consegue criar emprego, consegue criar riqueza, também tem direito a governar. Agora, vejam bem a qualidade dos nossos governantes, vejam quantos deles tiveram um trabalho sério e honesto, não às nossas custas, e vejam como é que Portugal está a ser governado, tem sido governado e irá ser governado. Se vocês, todos, não disserem um não a este nepotismo e a esta corrupção que graça no nosso país. Quero agradecer, finalmente, aos nossos amigos espanhóis por confiarem também no ADN. A nível europeu, como o João aqui bem disse, nós não somos contra a Europa. Nós temos que sim infiltrar-nos dentro da União Europeia para conseguir mudar por dentro aquilo que está mal. Não podemos continuar a gritar e a lançar papelinhos contra a União Europeia e depois nada fazer. As lutas vencem-se nos campos de batalha, não se vencem no outro lado. Portanto, o ADN é o partido que irá combater e que irá ser sempre um bastião contra esta Agenda 2030. Obrigado a todos, obrigado a vocês, e agora passava para finalizar umas palavras do nosso amigo Luís Carlos. Perdón, muchas gracias Bruno, y en ese viaje a la Unión Europea iremos juntos y unidos para defender
algo tan básico y tan bonito como es la libertad. Bruno ha hablado de la infancia, ha hablado de los niños, ha hablado del adoctrinamiento, habla de cómo hay que defender todo lo que nos están arrebatando con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Pero tenemos que salir ahí fuera, allí fuera, a contárselo a la gente. Porque aquí todos nosotros lo sabemos, pero allí no lo saben. Tú vas al bar y le dices, ¿sabe usted lo que es la Agenda 2030? Y te van a mirar y te van a decir, tú estás loco. Pero hay que explicarle y decirle que cuando le quiten el dinero a un restaurante, cuando le quiten el cash, le habrán quitado su libertad. Hay que ir a las escuelas, coger los libros de los niños, donde están repletos de la bandera de la Agenda 2030. A mi hija, el otro día, uno de los deberes era, ¿qué es para ti la Agenda 2030? Mi hija tiene 9 años. 9 años. Y yo le dije, ¿y qué es para ti? Y me dijo, es una religión. Porque hay gente que se la cree y otros como tu papá que no te la crees. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Decirle lo que está sucediendo. Porque ellos están yendo a la educación de nuestros hijos. Porque con la educación ellos podrán imponer ese nuevo futuro aciago que quieren para nosotros. Hoy me marcho a Roma por la noche y mañana estaré con un movimiento político que se está formando en Roma que se llama Libertade, donde les voy a decir que me siento orgulloso y feliz de haber podido firmar un pacto en Portugal con políticos y seres humanos como Bruno y todo el staff de ADN. Y me voy de aquí con una palabra que estamos perdiendo. Amor y felicidad. Tenemos y debemos que buscar esa felicidad. Y termino en inglés. Freedom always wins. Obrigado. Obrigado.